Essa imagem, né, que eu coloco aí para vocês no slide, está mostrando uma unidade recicladora, né? Então é um processo bastante manual, o que também torna bastante insalubre, né, esse ambiente. Por isso que as pessoas têm que trabalhar de luvas e máscaras. Mas observa como é uma esteira transportadora em que os resíduos vão passando e cada funcionário ele tem uma função específica, que é ele foi treinado para isso. Então, por exemplo, essa senhora aqui da frente da imagem, ela só separa o que for embalagem plástica. Já a outra moça está só separando o que são revistas, então material, papel. Então, nessa esteira está tudo misturado. Não veio como aconteceu nas bombonas. E mesmo porque tem pessoas que jogam errado, né? Então a bombona, em princípio, seria só de plástico e quando você olha vai ter outros tipos de materiais. Então nesse processo, elas estão então separando e classificando os materiais de acordo com o slide anterior. Se é plástico, se é metal, se é papel, por aí vai. Tá bom? E é por isso que é importante, se você em casa, tá, onde você mora, existe coleta seletiva, por isso que é importante você separar corretamente. O que acontece também, infelizmente, é que alguns fabricantes, eles não informam no rótulo dos produtos que material que compõe essa embalagem. Então, já aconteceu várias vezes aqui em casa, porque como eu dou aula desse assunto, eu fico sempre observando as embalagens. Às vezes, um sabonete, você olha, ele não diz qual plástico. O fato dele dizer que é plástico já é um passo à frente, né? Mas, dependendo, nem todas as pessoas têm esse conhecimento. Então, será que um cidadão comum consegue identificar que tipo de classificação ele recebe? E, sendo plástico, deveria existir a numeração, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Se é PET, se é poliestireno, se é PVC ou se é um outro tipo de plástico. Que isso também facilita no processo de reciclagem. É o que a gente vai ver agora, olha só. Sendo um plástico, né, um polímero, que é a linguagem mais abrangente, do 1 ao 6 é uma numeração que foi criada porque são as 6 resinas poliméricas mais produzidas, comercializadas, consequentemente reprocessadas mundialmente. O número 1 é o carro-chefe, né? É o PET, seguido do polietileno de alta densidade, que a gente encontra muito em embalagens de manteiga, de shampoo, condicionador, produtos de limpeza. Seguido vem o PVC, que é muito usado em construção civil, tubo de água e esgoto, bolsas de sangue também, muito usado na área médica, né, o PVC. Temos o número 4, que é o polietileno de baixa densidade, que seriam os saquinhos plásticos, as sacolinhas de supermercado, essas luvas bem fininhas que a gente está usando bastante agora na pandemia, também polietileno de baixa densidade. O 5 é o polipropileno, muito usado em embalagens, tábua de carne, basicamente em embalagens. Alguns copos plásticos, né, de beber água, daquela coloração branca, podem ser também de polipropileno. E o 6 é o poliestireno, que você pode encontrar ele como isopor, que seria o poliestireno expandido, ou esses talheres e descartáveis de festas e copinho de café, né? Esse que seria o translúcido, né? Seria então o poliestireno. E o que não for nenhum desses 6 polímeros, nós classificamos como outros. Então, se você pegar uma embalagem e tiver o número 7, ele vai ser um policarbonato, um poliuretano, um poli alguma coisa, ou uma blenda polimérica, que seria uma mistura de diferentes polímeros, tá bom? E aí é complicado porque se você usa uma embalagem de biscoito recheado, ela tem uma película de alumínio por dentro, uma batatinha frita, salgadinhos, geralmente você tem a camada de plástico, que é polipropileno, e internamente um filme metálico, e aí é o BOPP, que é o polipropileno biorientado. Eu já fiz uma postagem sobre ele também. Aí é mais difícil ainda, porque a pessoa chega na frente das bombonas e fala, é plástico ou é metal? E às vezes então é uma embalagem mista, e aí você não sabe em qual bombona você vai descartar. Esse é um problema também, que a gente precisa trabalhar na educação ambiental. E aí, falando dessa problemática, né, do uso de plásticos polímeros no nosso dia a dia, né,
existe essa questão do canudinho, que eu coloco agora nesse slide. Já existe legislação proibindo, né, muitos estados brasileiros de comercializar esse canudinho. Então, se você vai numa lanchonete, essa lanchonete não pode mais oferecer o canudinho plástico para você. Ela tem que te dar a opção do canudo de papel, né, ou não te oferecer o canudo, né? E aí, isso nos últimos anos foi muito, com razão, né? Foi uma luta grande dos ambientalistas, porque o canudinho, ele é exatamente o tamanho para entrar na narina de tartarugas. Então, vários animais marinhos, né, sofrendo aí com as agressões causadas pelos plásticos na natureza. E a gente fala muito da sacolinha, mas o canudo plástico é um grande vilão ambiental. A sacolinha você pega no supermercado, né, para levar suas compras, e depois em casa você acaba reaproveitando essa sacolinha como o saquinho de lixo lá do seu banheiro, ou para levar alguma coisa dentro para transportar. A sacolinha ela acaba tendo uma vida útil um pouquinho maior, ela não deixa de ser um vilão ambiental, mas o problema do canudo é que você gasta, como está aí no slide, 1 minuto para fabricar e 30 minutos usando, às vezes até menos. Às vezes você usa um canudo, em 2 minutos você já descartou. E aí esse canudo vai demorar 20 anos para se decompor e causar a espécie de milhares de animais marinhos. Então a ideia é que você recuse, né, esse canudinho plástico e repense esses seus hábitos de consumo. Se existe necessidade de usar o canudinho, você tem alguma dificuldade de engolir, né? Porque às vezes é por questão de necessidade. Uma criança ou um idoso precisa fazer alimentação por canudinho. Mas aí você também tem a opção do canudinho de inox, canudinho de alumínio, que ele pode ser lavado com a escovinha, higienizado tranquilamente e reutilizado N vezes. E aí, com o plástico sendo reaproveitado, reciclado, você consegue desdobrar em outros produtos. Então, o PET, que ele é da família do poliéster, quando ele é reciclado, ele pode originar fibras de poliéster. E aí, 2 garrafas PET de 2 litros podem virar uma camiseta. E 4 garrafas, você pode produzir uma calça. E aí, cuidado, né? Existe o conceito de reciclagem e a reutilização, o reaproveitamento. Nem tudo que você vê aí é, de fato, uma reciclagem, tá? Então, a gente precisa distinguir esses 2 conceitos. E aí, eu tenho uma outra videoaula que já está disponível aí nas minhas redes sociais, que eu explico, né, o que significa cada um desses R's. Às vezes, você não está reciclando, você está fazendo uma reutilização. Então, pegou uma garrafa PET de refrigerante, terminou de usar a garrafa, lavou, guardou e vai usar essa garrafa para acondicionar óleo de fritura. Você vai fabricar sabão ecológico e precisa guardar um pouquinho de óleo de cozinha usado. Você está usando essa garrafa PET. Você não está fazendo reciclagem da garrafa, você está fazendo uma reutilização, é um reaproveitamento, tá? A reciclagem ela envolve um processo mecânico e ou químico. Então imagine que você tem uma garrafa PET usada e um grande fabricante de refrigerantes mundialmente conhecido faz esse processo de logística reversa. Então essa embalagem usada, ela é retornada, então ela vai para uma unidade de reciclagem, não necessariamente a fábrica que está produzindo o refrigerante, mas é uma fábrica parceira que vai receber essa embalagem, ela vai triturar, né, vai formar grânulos, que nós chamamos de flakes. Então você tritura em pequenos pedaços essa embalagem plástica, lava, porque está contaminada com óleo, bactérias, micro-organismos, sujeira, e depois desse processo de lavagem, ela pode estar sendo incorporada com novos aditivos, plastificantes, pigmentos, material virgem, né, resina virgem, e aí nessa mistura você reprocessa, então você vai aquecer esses grânulos, e aí você vai usar um processo de termomoldagem que te for necessário. A gente vai fazer uma videoaula só sobre isso. Então vai ser injeção, vai ser sopro, vai ser extrusão, rotomoldagem, tem N processos aí de conformação para dar, né, o formato da embalagem que você está fabricando. Então pode virar uma mangueira, pode virar uma embalagem de produto de limpeza. Então essa garrafa PET de fato foi reciclada.
E aí temos algumas empresas que possuem já programas ambientais. O interessante, né, aqui não é fazendo propaganda de nenhuma delas, mas a gente sempre tem aquele análise crítica. Até que ponto isso é de fato uma ação ambiental ou é apenas uma jogada de marketing para que a empresa passe a imagem para a sociedade de que ela é uma empresa ambientalmente correta, uma empresa verde, né, como a gente diz. Então, exemplo, a gente tem a Adidas que tem um programa chamado Pegada Sustentável. E aí o símbolo da reciclagem, né, que é esse triângulo com o desenho do cadarço. Achei criativa a ideia. E a gente já viu, a gente vê na internet alguns calçados fabricados pela Adidas feitos a partir de lixo que ela coletou do mar, dos oceanos. A Coca-Cola ela também faz, né, uma campanha de garrafas, né, recicladas. E aí a Plant Bottle, né, Plant Bottle, 30% do PET veio de planta. Então, como assim? Aí a gente tem que lembrar da aula de polímeros, que já está gravada, já está disponível para vocês também. Uma aula que eu fiz só falando sobre a polimerização do PET. Para você fabricar o PET, que é um poliéster, você precisa fazer uma reação química entre um álcool e um ácido carboxílico. E aí esse álcool, ele está vindo da cana-de-açúcar. E aí é um bioálcool. Se estiver vindo o álcool, então, de uma fonte renovável, como é a cana-de-açúcar, que produz o etanol, e do etanol você vai produzir o etileno glicol, que é o que a indústria chama de MEG, né, o monoetileno glicol, e aí com esse monoetileno glicol você vai fabricar o PET, aí eu vou dizer então que é um PET feito a partir de uma planta, não 100%, né, uma parte dele. Então a gente tem que tomar esse cuidado com o que as empresas colocam, né, na propaganda. Não é que todo esse PET veio de um vegetal. Parte da matéria-prima usada para fabricar resina é o que veio. E temos um exemplo da Natura que vende, né, os seus produtos com a opção do cliente escolher o refil. E hoje não é apenas a indústria de cosméticos, mas nas prateleiras dos supermercados você já está acostumado a ver refil de sabão em pó, refil de amaciante, refil de limpa-vidros. E compara o preço, realmente é muito mais barato. Então você usou um borrifador de limpa-vidros, guarda essa embalagem, compra o refil, você pode até comprar de outra marca, e reabastece. É importante nós praticarmos os 5 R's lá da gestão ambiental, da educação ambiental. Então, repensar, né, os seus hábitos de consumo. Será que se você não consegue viver sem os plásticos, mas você diminuir esse consumo, né, reduzir esse consumo, recusar produtos que não são ambientalmente corretos, né? Eu tenho uma aula gravada sobre isso, sobre os 5 R's, como eu já falei. Para que você vai pegar uma sacolinha plástica lá na farmácia se você comprou uma cartela de comprimido que cabe no seu bolso, cabe na sua bolsa, né? Então, recusa essa sacolinha plástica, né? Tenta reutilizar suas embalagens e tenta praticar reciclagem. Em casa é mais difícil de você reciclar, mas o que eu digo é você contribuir com a reciclagem lá nas unidades recicladoras. Então, separar o seu lixo, não gosto de usar essa palavra lixo, né? Separar o resíduo doméstico e que no seu condomínio, na sua casa, no seu bairro, tendo esse programa de coleta seletiva, passa um caminhão de coleta seletiva, então você contribui separando direitinho, não descartando de qualquer jeito, né? Não descartando sujo. É um trabalho de formiguinha, mas é aquela frase que eu também costumo usar nas minhas aulas. A gente pensa globalmente e age localmente. Essa frase eu acho fantástica. E aí eu estou terminando então a nossa aula com o conceito do desenvolvimento sustentável, né? Por que é que a gente faz tudo isso, né? Pensando na nossa saúde, pensando na nossa qualidade de vida? Não é apenas pensando em nós mesmos, seria muito egoísmo. A gente tem que pensar na nossa geração e nas gerações futuras, né? Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele traz isso. É a gente usar os recursos hoje, mas garantindo que eles vão estar disponíveis para as próximas gerações também. Para os nossos filhos, nossos netos, também saberem o que é um peixe-boi, o que é uma tartaruga marinha, né? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre polímeros e sustentabilidade foi o assunto da aula de hoje. Eu apresentei agora e encontro vocês numa próxima videoaula. Obrigada!